Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à aula demonstrativa do nosso curso preparatório de Direito Administrativo para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. A partir de agora, nós vamos conhecer a fundo a tal da Fundação Carlos Chagas, que é a banca responsável pela organização do concurso. Você está aí achando que a Fundação Carlos Chagas é uma banca muito fácil, né? Não vai nessa história não, viu? Sabe por quê? A Fundação Carlos Chagas, nos últimos meses, tem mudado bastante o seu perfil. Até em concursos de técnico judiciário, a banca já tem cobrado questões com um nível mais elevado. Então, aquela historinha de você ficar decorando lei, para fazer as questões da Fundação Carlos Chagas, por si só, já não é suficiente não, tá? Hoje, você tem que estudar um pouquinho de doutrina, tem que estar antenado aí com algumas questões que envolvem jurisprudência. Claro que a Fundação Carlos Chagas ainda não está se aprofundando, como um CESP, como um MESAF, em jurisprudência. Mas a gente já encontra várias questões em prova, abordando também a jurisprudência. Principalmente no seu caso, né? Que está se preparando para o concurso de analista judiciário da área administrativa. E antes da gente começar o nosso curso, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Fabiano Pereira, eu sou professor aqui do Ponto, tanto de Direito Administrativo quanto de Direito Eleitoral, e eu fico muito feliz em poder colaborar nesse processo de preparação com você, porque eu também sou ocupante do cargo de analista judiciário. Porém, eu sou analista judiciário da área judiciária. Agora, o nosso din-din, quando você começar a trabalhar, vai ser o mesmo, tá? Tanto de analista judiciário da área administrativa, quanto de analista judiciário da área judiciária. E o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: estude. E sabe por quê? Você vai adorar trabalhar no TRT. Primeiro, você vai ter excelentes condições de trabalho, você vai ter condições de assumir uma função de confiança lá no âmbito do TRT, isso vai elevar a sua remuneração um pouquinho, né? Dependendo da circunstância, pode praticamente dobrar a sua remuneração. Então, hoje, quando a gente analisa aí órgãos da Justiça Federal, certamente o TRT, em termos remuneratórios, é aquele que lhe dá uma maior possibilidade financeira. Por quê? Porque ele tem uma grande quantidade de funções gratificadas no âmbito de sua estrutura. Diferentemente do que acontece lá na Justiça Federal, diferentemente do que acontece nos TRS. Então, hoje, o TRT é o filão. Então, vale a pena se dedicar muito. E quando eu falo se dedicar muito, eu estou querendo dizer o seguinte: faça a sua programação de estudos. Tá? Esse é o primeiro passo. Se você tem uma programação de estudos em mãos, você já sabe quais são as etapas que você tem que cumprir até o dia da prova. E quando eu digo programação, eu estou me referindo àquele quadrozinho de horários. E em cada horário você vai colocar, tal dia eu tenho que estudar português, tal dia eu tenho que estudar informática, tal dia eu tenho que estudar direito administrativo, direito constitucional, dentro da programação que foi previamente estabelecida. Porque se você começa a estudar sem esse cronograma em mãos, geralmente você vai focar aquelas disciplinas que você sabe mais. Isso quase sempre acontece. Agora, se você já tem um planejamento, certamente você vai equilibrar quais são as disciplinas que você tem que estudar. E aí você também já tem certeza se você vai conseguir cumprir o conteúdo do edital até a data da prova ou não, certo? Então a minha primeira dica para você é essa: faça o cronograma de estudos. E a segunda dica essencial é: resolva o maior número possível de questões, tá? Mas o maior número possível de questões mesmo. Se você puder resolver umas 3.000 questões, dividido em todas as matérias que vão ser cobradas até a data da prova, é o ideal. Não, professor, mas 3.000 questões é muita coisa. Parece ser muita coisa, mas não é. Se você colocar aí 3.000 questões dividido pela quantidade de dias que você tem para estudar, você vai ter que resolver mais ou menos umas 60, 70 questões por dia. Tá? Então é pouca coisa quando você se coloca aí dentro de um cargo de analista judiciário da área administrativa. Certinho?
A partir de agora, eu estou com você nesse projeto. Precisando de mim, é só me enviar um e-mail, é só me adicionar no Facebook, tá? Digita lá, Fabiano Pereira e me adiciona. Ou então vai na minha fanpage, que é o mais viável. Vai na fanpage, curte minha página, porque a partir de nós vamos começar a trocar ideias. Eu estou divulgando sempre novas informações lá no Facebook sobre concursos públicos em geral, dicas de preparação, questões comentadas. Então a gente vai trocando essa ideia e as dificuldades que você tiver, eu vou auxiliá-lo ou auxiliá-la nesse percurso. Combinado? E para não deixar passar batido, vamos responder uma questãozinha da Fundação Carlos Chagas para você saber como é que a banca tem abordado os principais conteúdos de direito administrativo. Combinado? Vamos na tela então. Olha só. Então olha aí, ó. Essa questãozinha, por exemplo, ela foi aplicada no concurso do TRT da 16ª região, concurso recente, ó, realizado em 2014, tá? Para o cargo de analista judiciário da área administrativa. E perceba aí, essa questão não é tão simples quanto parece, não. É uma questão que foge um pouquinho dos padrões Fundação Carlos Chagas. Não é que foge aos padrões, é porque agora a FCC já está investindo um pouquinho mais nessas questões mais complexas, tá? Questões que antigamente a gente não encontrava com facilidade em concurso da FCC, não. Então vamos lá. Primeira afirmativa. O poder disciplinar não abrange as sanções impostas a particulares não sujeitos à disciplina interna da administração, tá? Muito cuidado com essas duas palavrinhas aqui, ó. Quando você encontra dois nãos numa frase, é um complexo só, né? Vem aqui. Cuidado, porque aquelas duas palavrinhas ali, não e não, mudam completamente o sentido da frase. Olha o que a primeira afirmativa está dizendo. Ó, o poder disciplinar não alcança particulares que estejam fora da administração e que não tenham vínculo com a administração pública. E aí? Certo ou errado? Certo, tá certíssimo. Olha só o entendimento, tá? Como é que funciona o exercício do poder disciplinar? Basicamente, poder disciplinar é aquele que assegura às autoridades administrativas a prerrogativa de aplicar o quê? Penalidades aos servidores públicos que cometem infrações funcionais. Ah, professor, então na hora da prova é o seguinte, se eu perceber que a banca está se referindo ao servidor público, aplicando sanção a ele, é poder disciplinar. Se for qualquer outro ente que não seja servidor, não é poder disciplinar. Está errado. Sabe por quê? Além do poder disciplinar, assegurar a prerrogativa de autoridade administrativa aplicar sanções aos servidores públicos subordinados que cometem infrações, esse poder disciplinar também alcança particulares que estejam fora da administração. É mesmo? Até quem não seja servidor público? Sim. Até quem não é servidor público pode ser punido com base no poder disciplinar. Só que para isso, esse particular que está fora da administração, ele tem que ter um vínculo com a administração, um vínculo jurídico, tá? É o exemplo dos concessionários e dos permissionários de serviços públicos. Olha, vou pegar um caso concreto, fica mais fácil você guardar. Imagine só um município. A Constituição diz que compete aos municípios prestar o serviço público de transporte coletivo urbano. Então, os municípios é que devem prestar esse serviço. Só que eu, particularmente, não conheço nenhum município que tenha empresa de ônibus, né? Que cria sua própria empresa de ônibus. O que os municípios costumam fazer? Eles realizam uma licitação, aí várias empresas particulares participam desse processo de licitação, e aí, lá na frente, o vencedor desse processo de licitação assina um contrato administrativo com o município. Esse contrato administrativo é que vai estabelecer as regras para a execução daquele serviço de transporte coletivo urbano. Então, já existe um vínculo entre município, ou seja, entre a administração e o particular? Existe. Entre o município e aquela empresa de transporte coletivo urbano. Então, olha, se amanhã ou depois aquela empresa de transporte coletivo porventura violar alguma cláusula do contrato administrativo, o município pode aplicar uma penalidade, não pode? Pode aplicar uma multa, por exemplo. E essa multa vai ser aplicada com fundamento no poder disciplinar
ou no poder de polícia? Poder disciplinar. Por quê? Porque existe um vínculo entre município e empresa de transporte coletivo urbano. Tá ok? Então a FCC adora cobrar isso em suas provas. Lembre-se do seguinte, anota aí. Se existe um vínculo jurídico entre a administração e o particular, é possível sim que a administração aplique sanções ao particular com fundamento no poder de política, com fundamento no poder disciplinar. Beleza? Então vamos voltar para o quadro aqui. Tá vendo aqui, ó? O poder disciplinar não abrange as sanções impostas a particulares não sujeitos à disciplina. Certo? Se o particular não está sujeito à disciplina interna da administração, ou seja, se ele não tem um vínculo com a administração, como é o caso dos concessionários e permissionários de serviço público, ele não pode ser punido com base no poder disciplinar. E ponto final. Então a primeira assertiva está correta. Segunda, os órgãos consultivos, olha aí, ó, órgãos consultivos, embora incluídos na hierarquia administrativa para fins disciplinares, fogem à relação hierárquica no que diz respeito ao exercício de suas funções. E aí, certo ou errado? Certo, né? Por que está certo? É uma figura bem atípica, né? O tal do órgão consultivo. O que é o órgão consultivo? É um órgão de consultoria. É um órgão que está inserido na estrutura da administração para fornecer pareceres, para fornecer informações que vão subsidiar a decisões de determinadas autoridades. Por exemplo, se eu pegar a estrutura de uma autarquia X, eu vou perceber que a autoridade máxima da autarquia X é o seu presidente, tá? Logo abaixo do presidente, eu vou ter um órgão chamado consultoria. Para que serve essa consultoria? Essa consultoria serve para fornecer pareceres para que o presidente da autarquia possa tomar as suas decisões. Então, se eu for analisar a hierarquia do órgão, eu vou ver presidência, logo abaixo, consultoria. Então, a consultoria está na relação de hierarquia da estrutura da administração? Está. Na autarquia, eu vejo presidência e logo abaixo consultoria, e logo abaixo da consultoria vários outros órgãos. Então, a consultoria está inserida na estrutura hierárquica da autarquia. Só que este órgão chamado consultoria tem uma peculiaridade. Sabe qual é? Apesar de estar inserido na hierarquia administrativa, ele não está subordinado ao que pensa a autoridade superior. Então, se o presidente da autarquia chega para esse órgão consultivo e fala: olha, órgão consultivo, eu estou precisando de um parecer para tomar uma decisão, mas eu quero que o parecer seja assim assado. Estou te dizendo aqui como é que tem que ser o parecer, viu? Uai, se está dizendo como é que tem que ser o parecer, não precisa do órgão consultivo, não. Ele mesmo decide lá e coloca lá. Ó. O que ele está querendo é o quê? É que o parecer seja como ele quiser e não que seja um parecer correto, em conformidade com o direito, né? E sim do jeito que ele quer. O órgão consultivo não está obrigado a fazer o parecer do jeito que o chefe quer, do jeito que a autoridade superior quer. O órgão chamado consultoria vai fazer o parecer da maneira que ele entende que é o correto, da maneira que ele entende que está de acordo com a lei, com os princípios gerais do direito, com a jurisprudência, com a doutrina e ponto final, tá? Se vai agradar ou não vai a autoridade superior, aí já é outra história. Então, no exercício de suas funções, que é fazer pareceres, que é prestar consultoria, o órgão consultivo não está subordinado à autoridade superior. Beleza? Voltemos aqui para a questão. Então, esta aqui, ó, os órgãos consultivos, embora incluídos na hierarquia administrativa para fins disciplinares, certo. Está incluído? Está incluído sim, na hierarquia, tá? Fogem à relação hierárquica no que diz respeito às suas funções, certo. Na hora de emitir parecer, não está obrigado a elaborar o parecer da maneira que o chefe quiser, não. E sim da maneira que é correta. Primeira assertiva está correta, segunda correta. A terceira. A discricionariedade existe ilimitadamente nos procedimentos previstos para apuração da falta funcional, pois os estatutos funcionais não estabelecem regras rígidas com as que se impõem na esfera criminal. E aí? E aí que essa está incorreta. E sabe por que está incorreta? Porque é o seguinte,
no momento de aplicar penalidades aos servidores que cometem infrações dentro da administração, as autoridades superiores, as chefias, elas estão vinculadas ao que diz a lei. Essa é a regra. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Quer ver um exemplo? Vamos supor que um servidor se ausentou do local de trabalho sem pedir autorização para o chefe. Vou ir no médico rapidinho e já volto, viu? 2 horas depois chega o cara lá, aquela cara lambida. Eu tinha que dar uma saidinha ali, viu, chefe? Você me avisou? Não, não avisei não, porque não deu tempo, não. E aí? A lei fala para ele avisar. Ele pediu autorização do chefe. Ele não pediu, não. Está sujeito à penalidade? Está. Qual a penalidade que está prevista na lei? Advertência. A princípio, advertência. O chefe, revoltado com a situação, pode aplicar suspensão? Demissão? A lei fala advertência. Tá vendo como é que a conduta dele é vinculada? Ele tem que respeitar o que está previsto na lei. Ah, professor, então eu posso dizer que é sempre vinculado. Opa, sempre vinculada não. Em algumas circunstâncias, a decisão será discricionária. Em quais circunstâncias? Por exemplo, vamos supor que a autoridade queira aplicar uma penalidade de suspensão. A lei fala que a suspensão vai de 1 a 90 dias, não é isso? É, tá vendo? Então, neste caso aí, a autoridade vai poder escolher, ela tem uma margem para decidir, de 1 a 90 dias. Não sei se ela vai escolher 15, 35, 42, 58, 60, 70, não sei. Ela pode decidir? Pode. Então, neste caso, a gente tem uma discricionariedade. É aquela margem que a autoridade tem para decidir. Certinho? Então, eu não posso dizer que a aplicação de penalidades é completamente vinculada e nem que é ilimitadamente discricionária. Em regra, é vinculada, mas existem alguns critérios discricionários. Essa é a regra. Beleza? E aí, sentiu o drama? Como é que vai ser o nosso curso? Pois é, esse é o naipe das questões que nós vamos trabalhar aqui, porque é a questão que vai cair na prova do TRT. E eu sei que você não é da área jurídica, né? Porque você está se preparando para o cargo de analista judiciário, área administrativa. Fique tranquilo, fique tranquila, porque eu vou usar aqui a linguagem mais acessível possível, vou lhe trazer muitos exemplos, tudo isso para facilitar a sua preparação e garantir a sua vaga lá no TRT. Combinado? Ficamos por aqui e logo na sequência nós já nos encontramos na primeira aula do nosso curso preparatório para o TRT. Um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho.